e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me,
Paz do Senhor, irmãos. Sejam todos bem-vindos. Nós, da Igreja Bethesda, temos o maior prazer de receber a todos vocês no nosso primeiro Café de Pastores. E somos muito gratos a Deus pela vida de cada um de vocês que vieram participar conosco essa manhã. Nós vamos pedir que vocês se levantem um pouquinho, vamos fazer uma oração. E em seguida vamos louvar a Deus mais um pouquinho e depois entraremos na palavra, amém? Vocês estão bem servidos aí? Todos já tomaram café? Tá bom o café? Estão gostando? Então, Deus tenha abençoado a vida aqui da nossa pastora Margarete, da equipe de trabalho, que tem se esforçado para fazer isso, e nós damos graças a Deus por essa turma toda que se levantou para ajudar-nos neste evento. Senhor, nós te agradecemos pela vida dos teus servos que aqui estão. Nós iniciamos, ó Pai amado, este culto da manhã, no qual nós falaremos, ó Pai amado, sobre a tua palavra, em consonância com as nossas leis, para que nós possamos aprender de ti, ser edificados, e nós possamos também, Senhor, fazer a tua obra com dedicação e com zelo naquilo que o Senhor colocou em nosso coração. Pai de poder, aqui estão os teus servos, abençoe a vida de cada um, o ministério de cada um, e nós te agradecemos muito por tudo que tem feito até este momento e pelo que ainda fará. Nós te agradecemos hoje e sempre. Amém e amém, Jesus. Vamos louvar o Senhor mais um pouquinho. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Ora vem, Senhor Jesus. A minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo,
Aleluia. Glória a Deus. Não há melhor lugar senão na presença do Senhor. Existe um lugar na fenda da rocha, bem junto a ti, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar aconchegado ao teu coração, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, vou me esconder, tu és meu prazer, em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Existe um lugar na fenda da rocha, bem junto a ti, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar aconchegado ao teu coração, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor, em tua presença,
colocar máscara no microfone, né, para protegê-la. Né? Aleluia. Irmãos, não precisa da máscara, né? Precisa proteger o microfone, porque ele é quem tem mais contato com todo mundo. Né? Então, nós estamos aqui hoje na Igreja Bethesda, num café de pastores, nosso primeiro café. Tudo bem. É o direito ou o esquerdo que eu aperto? Tá bom. Tá bom. Esquerdo. Mudou. Então. E eu gostaria já de pedir a todos que abram suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 2, versículo 14. Posso clicar? Esse lado. Não, você está... Toma. Conforme eu pedi, você passa para mim. Todos acharam aí? Diz assim: Romanos 2, versículo 14. Diz assim: de fato, quando os gentios que não têm lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, muito embora não possuam a lei. Eu vou repetir. Já dá para ir? De fato, quando os gentios não têm lei, praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, muito embora não possuam a lei. Bom, o título da nossa palestra vai ser isso: as leis de Deus são universais. As leis de Deus são universais. Esse é o primeiro tópico. Vocês estão vendo aí? Um homenzinho tomando café? Eu queria, de início, fazer um curso de direito para pastores, onde nós pretendíamos abordar temas sobre Constituição, sobre direito civil, um pouco de direito administrativo, porque direito administrativo tem muito da nossa área, e a importância de nós sabermos disso seria mais ou menos para explicar aos pastores da necessidade que temos de envolvimento nas leis do país, já que nós lidamos com pessoas diariamente, e também na política, que é muito importante nós sabermos que precisamos participar do mundo político. Mas aí eu fui orientado, falou: pastor Maurício, se nós fizermos um curso agora, sem que haja uma preparação, muitos pastores não vão aderir. E pastor gosta de tomar café. Foi aí que eu entendi aquela passagem, homem de pouca fé. Né? Então aí a gente resolveu pôr café nos pastores, para que eles possam, né, engolir junto o curso de direito para pastores. Né? Então, nós atendendo assim essa orientação, porque fala mais aquele que é sábio, aquele que está aprendendo, ouve, né? Então a gente ouviu essa orientação e resolveu acatá-la, e por isso nós estamos hoje aqui
fazendo esse evento, que está sendo televisionado na Rede Globo. Não está não, tá? Brincadeira. Tá no máximo no nosso Facebook, por enquanto. Depois eu gostaria que vocês compartilhassem no Facebook de vocês. A gente vai colocar também no YouTube. Então, depois vocês compartilham para que os pastores da igreja de vocês, pastores conhecidos, também possam ter acesso a essas informações. Pois bem, de fato, quando gentios que não têm lei praticam naturalmente o que ela ordena. Quando nós estudamos direito, nós aprendemos... deixa eu apresentar rapidamente aqui. Nós temos aqui, além de mim, alguns outros irmãos que trabalham com direito. Deixa eu perguntar se tem mais alguém na nave da igreja que trabalha com direito aqui. Tem a nossa irmã Ana e o Felipe, né? A nossa irmã Ana eu ia apresentar. A irmã Ana, da igreja quadrangular, né? Trabalha com direito imobiliário, civil também, trabalhista, né? Praticamente a mesma área que a gente, é concorrente, eu não devia nem apresentar, né? Na verdade, é parceira. Estou apresentando por causa disso, porque é parceira, né? E também o Felipe, meu amigo ali de faculdade, da igreja da IBAB, a igreja batista ali, né? E também ele irá fazer uma apresentação rápida também sobre alguma coisa importante para nós. Eu vou fazer mais ou menos um paralelo entre Bíblia e direito. Então, meu tema será bem superficial. Quando nós estudamos direito, nós aprendemos que existem duas doutrinas, uma chamada justnaturalismo e outra chamada justpositivismo. O justnaturalismo, para nós crentes, é a lei de Deus. E Deus ama a lei. Deus ama a lei. Ele colocou lei para tudo. Ele colocou lei para a natureza e colocou lei para o homem. E o justnaturalismo, ele é essa lei que está intrínseca em nós. Deixa eu vir para o lado de cá. Está intrínseca em nós, ela faz parte da nossa vida. Não é algo que é criado pelo homem apenas. Ela é criada pelo homem, ela é elaborada pelo homem, porque ela faz parte de uma natureza humana. Ela faz parte de uma natureza que Deus colocou em nós. Então nós cremos que o justnaturalismo é a lei de Deus. E o apóstolo Paulo fundamenta isso dizendo, de fato, quando os gentios que não têm lei, ou seja, aqueles que... Ele está fazendo um paralelo entre a lei judaica e a lei a outros povos que não têm a lei de Deus. Ele está dizendo, quando os gentios que não têm lei se comportam ou fazem leis para si, que não são aquelas que são as nossas dadas por Deus, eles estão constituindo uma lei natural. Naturalmente, eles estão aderindo à vontade de Deus para o homem. Naturalmente, eles estão aderindo a um comportamento da vontade de Deus para cada um de nós. Isso acontece conosco diariamente. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós conseguimos delimitar esse comportamento. Nós não agimos, desde a nossa criação, não agimos como animais que se preocupam apenas com o instinto, que tem apenas o desejo de sobrevivência. Nós somos racionais, porque Deus colocou em nós uma lei que nos obriga a pesar, a olhar o que está à nossa volta. Colocou uma lei em nós que nos obriga a pensar o que é certo, o que é errado de se fazer. Então, quando nós estamos desenvolvendo na presença de Deus, ou nos desenvolvendo neste mundo, quando estamos aprendendo as coisas de acordo com aquilo que é natural, a própria lei de Deus já vai colocando em nós temor, vai colocando em nós responsabilidade, vai colocando em nós um desejo de fazer a coisa certa. Deixa eu... Não é esse... Não está indo? Não, nenhum dos dois.
minutinhos. Pode passar isso, Daniel, por favor. Tá? Também pode passar isso. Isso. Eu falei daquilo que era natural, e como eu disse, isso aqui é um panorama. Aqui eu coloquei, está na Bíblia, a inspiração da Constituição, e não da Constituição brasileira, da Constituição em si. Quando nós olhamos a Bíblia de Deus, a palavra de Deus, nós encontramos que Deus regrou o Estado de Israel. Quando Deus chama o povo do Egito, e chama Moisés e fala: Moisés, estão aqui a tábua da lei e as leis que eu quero que você passe para o povo. Ele está regrando o comportamento do povo de Israel. Ele está dizendo: olha, a nação que vai surgir daí, ela vai ser uma nação seguida por leis, que vai se guiar por leis, que ela vai tratar com os outros povos, com as outras pessoas, de acordo com a lei que eu determinar. Quem está determinando a lei é o próprio Deus. Quem está instituindo a nação de Israel é o próprio Deus. Não podemos chamar de Estado ainda, mas podemos chamar de nação. Haviam as 12 tribos e as suas ramificações dentro de cada uma delas, mas todas estavam adstritas, obrigadas a seguir a lei de Deus. Isso quer dizer que Deus está instituindo um Estado, está dizendo como esse Estado vai funcionar, está dizendo como que as pessoas devem se comportar dentro dele, está dizendo qual é o dever dos reis. Naquele primeiro momento em que ele coloca que ele é o Senhor, e ele define que os juízes irão governar. E no segundo momento, quando o povo pede um rei, lá em Samuel, em 1 Samuel, ele diz para o povo: olha, eu vou instituir um rei, só que eu vou dizer quais são os direitos do rei. E lá em 1 Samuel você vai encontrar que está determinado qual é o limite da atuação real. E quando o rei, ele fugia daquilo que era colocado pela lei de Deus, Deus levantava os profetas para questioná-lo. E acreditem, é matéria de direito isso. É no direito constitucional que se estuda isso que eu estou falando para vocês. E lá os nossos professores de direito constitucional, eles nos dizem: o controle de constitucionalidade, o controle que permite você ir até o governante e dizer: governante, você está errado, ele surge no Velho Testamento, ele surge na Bíblia. É uma das questões que são colocadas para nós. E nós crentes, às vezes, não nos atemos a isso. Nós, pastores, não nos apegamos a isso. Não olhamos que muito do desenvolvimento da lei no mundo está baseada na palavra de Deus. Ora, o juspositivismo, ele é o contrário daquilo que é a vontade de Deus, natural de Deus. Ele é um direito colocado pela vontade do soberano, pela vontade daquele que está no poder. No Brasil, teoricamente, quem tem o poder é o presidente. Quem é que tem o poder no Brasil? Quem é soberano? O povo. Está na nossa Constituição, o povo. O povo é o soberano, é o povo que determina as nossas leis. A vontade do povo que é positivada pelos nossos representantes. Presidente, a Câmara Legislativa, né, no Senado e as assembleias nos estados, né, e as câmaras municipais. São estes que vão representar o povo e fazer a lei. Agora, se a lei é positivada e ela é uma representação da vontade do povo, e o eleito, ele representa o povo e faz de acordo com o povo, ele está sendo guiado pela vontade de Deus ou a vontade do povo? Do povo. Só que aí tem uma coisa que a Bíblia coloca. Veja,
aquilo que é acordado na terra também é ligado no céu. E isso é uma coisa que nós não nos atemos. Nós crentes deixamos passar isso de forma muito vaga. Achamos que essa passagem está falando apenas de um acordo entre irmãos, entre conhecidos, um acordo de negócios, e na verdade não é, ela é muito mais ampla. E quando nós permitimos que pessoas estão na Câmara Legislativa, na Câmara Municipal ou nas Assembleias Legislativas, representando o povo, mas não nos representam, eles colocam leis que são desfavoráveis a nós. Colocam leis que nos oprimem. E isso acaba tendo uma ligação no céu, porque nós permitimos que isso acontecesse. Nós abrimos mãos de um poder que Deus deu para nós, que é de também ser representados. E Deus permite que sejamos representados? Claro, a própria Bíblia coloca isso. Quando Deus permitiu que o povo fosse levado cativo para a Babilônia, o que Deus fez? Para que o povo tivesse prosperidade em Babilônia, para que o povo pudesse negociar lá, para que o povo tivesse casas em Babilônia, para que o povo tivesse uma vida boa em Babilônia, o que Deus fez em Babilônia? Levantou Daniel e colocou Daniel como segundo de Nabucodonosor. Nabucodonosor sai, o que Deus faz? Mantém Daniel. Deus tirou Nabucodonosor, tirou a família real dele, mas manteve Daniel e colocou Daniel como presidente no período do Império Medo-Persa. Veja como a nossa participação na política tem que ser importante, para que possamos criar leis que beneficiem a igreja também. Mas uma coisa importante nós sabemos, é necessário nós sabemos, a igreja surgiu para abençoar vidas. A igreja surgiu para propagar o reino de Deus. E quando nós propagamos o reino de Deus, nós, igreja, somos obedientes à palavra de Deus. Certo? Pelo menos deveríamos ser. Né? Em regra, nós somos obedientes à palavra de Deus. A palavra de Deus é a lei maior que nos orienta, e seguindo a palavra de Deus, nós seguimos também a lei dos homens. E Deus diz na sua palavra que Ele faz o sol nascer para o justo e para o injusto. Então o que Ele está dizendo aqui é, quando eu levantar um servo meu para representar o meu povo, este servo meu também vai representar os outros povos. Este servo meu também vai abençoar as outras vidas. Nós não vamos tratar apenas de questões, isso aqui beneficia a igreja, importa, isso aqui não beneficia a igreja, sai fora. Não, a igreja é beneficiada quando nós beneficiamos a todos. Por isso que nós temos que ter a consciência de que nós precisamos nos levantar como um povo para fazer o melhor para Deus. Pregar o evangelho em todo ambiente. Em todo ambiente. Claro que, infelizmente, nós temos muitos maus exemplos nas câmaras legislativas, no poder. Isso em todos os poderes, seja no judiciário, seja no legislativo, seja no executivo, nós temos maus exemplos de homens de Deus que Deus permitiu que alçassem o poder e eles fizessem coisas erradas, se corrompessem. Mas aí a Bíblia diz, é importante que aconteça isso para os justos se manifestarem. E nós, às vezes, justos, nos manifestamos de forma errada. Eu não vou contratar um crente para fazer um serviço para mim, porque crente, olha, só faz coisa errada. Eu prefiro contratar um ímpio. Eu prefiro votar num ímpio do que votar num crente, porque, não, é sério isso. Eu prefiro... crente, infelizmente, só faz bobagem, não compensa. E se eu colocar um crente lá que hoje é fiel, para garantir a fidelidade dele, eu não vou votar nele não, vou manter ele lá embaixo, vou manter ele aqui, porque aqui ele vai continuar orando, aqui ele vai continuar, não vai ceder à tentação.
Você acha que Daniel no poder não foi tentado? Sendo o segundo do rei? Foi, né? Com certeza foi. Ou você acha que não havia corrupção em Babilônia? E Deus levantou homens para fazer o melhor. Pois bem, nós falamos aqui de positivismo e naturalismo e sobre a Constituição, como ela é influenciada pela Bíblia. Mas a Bíblia não influencia só isso, nos influencia mais, nos leva a mais. Passa para mim, por favor. Você consegue definir o que é isso aqui? A árvore da ciência do bem e do mal. Eu coloquei ali a primeira lei. A primeira lei foi o quê? Ela foi vamos colocar no termo que a gente conhece. Ela é uma lei civil, uma lei penal, uma constitucional. O que ela é, uma lei ali? A primeira lei que o homem teve conhecimento, penal. A primeira lei que Deus coloca é uma lei penal. E a lei de Deus é uma lei penal. Porque tudo que nós praticamos contra a lei de Deus é pecado. Tudo que nós praticamos contra a vontade de Deus é pecado. E tudo que praticamos de pecado, nós estamos afrontando uma lei de Deus que é condenatória. Ela nos condena à morte. Por isso a igreja, ela se preocupa sempre em fazer a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, que é soberana, que é uma vontade de salvar a todos, ela também tem uma lei penal que condena a todos. Eu costumo dizer que a cruz, ela tem duplo significado. Jesus trouxe duplo significado na cruz. O de salvação, para todo aquele que nele crer. Ele é o caminho da salvação. Só que ele escancarou para o homem, que se não estiver nele, todo o resto é condenação. Porque ele diz isso: aquele que vem após mim será salvo, que não vem está condenado. Está é um termo que já define a condição do homem. Está condenado, ele não diz será. Está condenado. Como nós podemos então olhar para a cruz e ver só a salvação e não anunciar ao homem também a condenação? Porque há em Deus uma lei que é a lei primeira, a lei penal. Por que Deus não fez uma lei civil? Já haviam duas pessoas no Jardim do Éden. Deus podia fazer um acordo lá, falar: olha, espera aí, vamos colocar uma lei civil e vocês agora vão ter que agir de comum acordo aqui. Não, ele colocou uma lei e disse: olha, vocês não precisam se preocupar com mais nada, só se preocupem em obedecer essa lei. Esse fruto vocês não podem comer. O fruto da árvore envenenada. Nós costumamos ouvir esse termo e falar esse termo, o fruto da árvore envenenada. A árvore era mesmo envenenada? Não, a árvore não era envenenada. A árvore era boa para comer, diz a Bíblia. E como é que você sabe que uma árvore é boa para comer? Quando ela tem fruto? Não, tem muito fruto envenenado. Né? Tem bastante fruto envenenado. Mas se você tivesse perdido numa floresta e passando fome, como é que você iria escolher? Como é que você iria escolher o fruto para comer? Observando os pássaros, observando os animais. Eles comem aquele fruto. Então, se ele come é porque não é venenoso. Então, posso comer também. Então, com certeza, não havia essa proibição para os outros animais. Então, Adão e Eva sabiam que aquele fruto não ia matar os animais. E se não matava os animais, possivelmente não matava eles. O que matou Adão e Eva? A desobediência. A desobediência, o descumprimento à lei de Deus. O descumprimento à lei de Deus matou Adão e Eva e trouxe a morte para a humanidade. Nós contamos, a Bíblia conta quantos anos Adão viveu. Eva não, a Bíblia não fala quanto tempo Eva viveu, mas fala quanto tempo Adão viveu.
Alguém sabe quanto tempo Adão viveu? Quanto? Antes ou depois do paraíso? Antes ou depois do paraíso? A Bíblia começa a contar o tempo antes ou depois do paraíso? Depois. Então a gente não sabe quanto tempo Adão viveu. A gente atribui que Matusalém foi o homem mais velho, mas quanto tempo Adão viveu? Se a contagem só se dá após a expulsão ao paraíso. Talvez esse tempo histórico que nós olhamos, da criação do mundo, a Pangeia, a separação de continentes, todo esse período... Não, obrigado, não preciso. Desculpa aí. Agradeço ao Google pela participação. Uma salva de palmas para o Google, por favor, porque... Quando esse período todo histórico que nós vemos, de criação de dinossauro e tudo mais, pode ter ocorrido? Pode. E Adão, nesse período, estava no paraíso. Totalmente no paraíso. Porque ele não morria. Não tinha morte para ele. Eu gosto de uma figura que um rabino coloca, de que quando a Bíblia relata, isso não sou eu que digo, é um rabino, tá? Eu só vou usar a figura dele. Quando a Bíblia coloca de que ao expulsar Adão e Eva do paraíso, Deus os cobriu de pele de animais, a Bíblia não está se referindo, no caso, quando ele fala Torá, não está se referindo a ele ter matado um cordeiro e feito uma roupa, mas ter vestido com essa pele que se deteriora, esse corpo que se deteriora, porque eles eram dotados de um corpo espiritual, material e espiritual ao mesmo tempo, um corpo assim glorificado como o corpo de Cristo. É um corpo que não tinha problemas com o tempo, com o correr do tempo, ele não se deteriorava. Então o castigo da morte surge a partir do momento que esse corpo passa a se deteriorar, passa a se cansar, passa a sofrer o calor excessivo, passa a sofrer o frio excessivo, passa a sofrer uma dor quando tropeça numa pedrinha, ou pisa numa pedrinha, ou tropeça na quina da cama. A morte se revela nesse momento, ou seja, a partir da expulsão do paraíso. Então nós estamos contando o tempo de Adão muitas vezes errado. A humanidade, como os judeus contam, 5.700 e alguma coisa anos, eu não lembro agora, está correta, porque a humanidade surge a partir da expulsão do paraíso. A partir da expulsão do paraíso. Então, o que nós temos aqui é uma lei penal que é aplicada até os dias de hoje para todo aquele que descumpre a vontade de Deus. Todos. Pode passar para mim, por favor? Aqui. Eu não sou obrigado a conhecer toda a lei, nem a de Deus, nem a dos homens. Então, se eu não conheço a lei, posso ser culpado? Na nossa lei natural, eu posso alegar que eu desconheço a lei e ainda assim ser condenado? Posso? Eu posso alegar, eu não conheço a lei, e aí eu estou livre? Pela lei não, né? Pela lei, embora eu não saiba, nós sabemos que lei tem publicidade, né? Ela é colocada no Diário Oficial, mas alguém aqui acompanha o Diário Oficial todo dia? Alguém trabalha no Jus Brasil e acompanha o Diário Oficial todo dia? Alguém trabalha em escola? Que escola, às vezes, um castigo para servidor em escola é esse. Você de manhã vai ler Diário Oficial e vai recortar lá o Diário Oficial aquilo que saiu. Né? É obrigatório, alguém tem que fazer. Ninguém quer. Então, é por isso que eu já falei, é um certo castiguinho. Né? Mas,
A lei está lá no Diário Oficial, ela é publicada. Se você leu, se você não leu, não é problema de quem editou a lei, é seu. Então você não pode alegar que você não conhece a lei. Existem algumas excludentes, mas isso não vem ao caso, né? E aí, a lei de Deus. Eu não sei o que é pecado. Posso ser culpado de um pecado? Alguém pode abrir para mim Levíticos 5:17? Quem achou? Quem pode ler para mim? Por favor. E aí, irmão? Você não sabe o que é pecado. Ah, eu tô de boa, ninguém falou para mim que é pecado, o pastor nunca disse para mim que isso era pecado. Eu não leio muito a Bíblia, então não sei se está na Bíblia. E outra, a Bíblia foi escrita tantos anos atrás, a gente precisa até reatualizar ela. Algumas pessoas pensam assim, né? Sem comentários. Tá? Aí, fala, eu não sei o que é pecado, então não estou pecando. Mas se a pessoa pecou, cometeu um ato contra a vontade de Deus, contra a lei de Deus, ainda assim ela pode ser culpada. Mesmo no período da graça, pastor, mesmo no período da graça. Por que a graça? A graça é o favor imerecido. É você chegar e reconhecer que Jesus Cristo é o seu Senhor, Salvador, que perdoa os seus pecados, e olha a palavra, perdoa os seus pecados, limpa você dos seus pecados, te purifica para Deus, te serve um caminho para o céu. Essa é a graça. Ela perdoa os nossos pecados. Mas Jesus costumava dizer, estava na Bíblia, né? Eu não sei se ele continua, porque muitos acham que não ouvem mais Jesus. Mas ele vai e não peques mais. Ou seja, quando o homem reconhece que peca e aceita Jesus, ele abre mão daquilo que é pecado. E deixa o Espírito Santo tocar no coração dele. Se ele vai fazer qualquer coisa, e no coração dele diz não, ele já sentiu que aquilo que ele vai fazer pode ser um pecado. Ah, mas ninguém disse isso para mim, o Espírito Santo acabou de falar. E às vezes a pessoa não é sensível a ouvir. E é nisso que eu falo que está a lei natural de Deus. O próprio Deus diz para nós o que podemos e o que não podemos fazer. Onde estão os nossos limites? Então, em Levíticos, se uma pessoa praticar um ato de pecado, e mesmo que ele não saiba, isto valia para o povo hebreu e para os estrangeiros. Isso não valia só para o povo hebreu. Está na lei. O estrangeiro que estiver dentro do seu território, ele é obrigado a obedecer a sua lei. E mesmo que ele não saiba que ele praticou um pecado, ele também tem que seguir a lei. Isso valia para todos. Isso quer dizer, vale para todos, e vale até o dia de hoje. Porque a Bíblia ela não foi mudada. Quando Cristo institui o Novo Testamento, ele diz, eu não vim revogar a lei anterior, eu vim cumprir. E cumprir a lei, muitas vezes a gente pensa que é somente no ato de sacrifício que ele fez por nós, de perdoar os nossos pecados. Não, ele cumpriu a lei à risca, obedecendo a lei. Obedecendo a lei, dizendo, olha, a lei de Deus, ela quer que todos sejam abençoados. Nós temos hoje um avanço social que eu acho que é muito bom para a sociedade.
É muito bom para nós. Eu sou a favor de avanços sociais. E de onde vêm os avanços sociais? O avanço social vem da instituição do reino de Deus. Quando Jesus vem e institui, ali eu falo que é uma verdadeira constituição do reino de Deus na terra. Lá em Mateus 5, que ele começa a falar das bem-aventuranças, ele está pontuando coisas importantes para o reino de Deus. Condições importantes para alcançar o reino de Deus. Está dizendo, olha, o reino de Deus veio para os pobres, pobres de espírito e pobres não de espírito, porque Jesus atendia os pobres de espírito e estava andando entre os pobres mesmo, entre aqueles que o governo não queria nem saber. Então, o primeiro governo a se preocupar com o bem-estar social foi o governo de Deus. E ele já demonstrava isso antes mesmo de Jesus Cristo. Porque os profetas estavam sempre martelando. Lembra das viúvas, lembra dos pobres, lembra dos necessitados, lembra dos órfãos, ajude um ao outro. Os profetas estavam sempre lembrando esse preceito na lei. E isso é importante que nós saibamos. Porque às vezes nós confundimos, nós achamos que nossa lei, ela se desenvolveu para um âmbito social a partir do final do século retrasado, né? Final do século retrasado, século XIX, início do século XX, ali com as primeiras constituições, primeiro em 1917, a Constituição de Weimar, se eu não me engano, na Alemanha, depois vem a do México, e elas vão trazendo bem-estar social, e a gente olha, porque não, foi ali, foi na lei, uma lei preocupada com o povo, que surge. Não, está na Bíblia a preocupação com o povo. O primeiro reino é o reino de Deus a se preocupar com o povo. Antes que qualquer governante se preocupasse com o direito do pobre, Deus está dizendo, eu vou atender o pobre, eu vou atender a viúva, eu vou atender o necessitado. Eu vou me preocupar com todos. O reino de Deus, ele se preocupa com a nossa vida. Ele traz esse bem-estar social. Quando nós nos comportamos bem, estamos cumprindo aquilo que o reino de Deus diz para sermos. Quando nós damos uma esmola, ou quando nós ofertamos o alimento para pessoas de rua, ou agasalhos, nós estamos fazendo parte daquilo que importa. Mas quando nós estamos ministrando dentro da igreja, incentivando os jovens a se profissionalizarem, jovens a buscarem a faculdade, jovens a crescerem profissionalmente, a serem honestos no seu trabalho, a trabalhar com dignidade, quando nós estamos ensinando esses comportamentos à família de Deus, esses comportamentos vão sair de dentro da igreja e vão alcançar o mundo. E prova disso, que hoje a gente vive um mundo capitalista extremo, praticamente. Mas onde começou a ideia de juntar dinheiro? Onde começou a ideia de poupar, de investir, de crescer financeiramente? Entre os evangélicos. Entre os evangélicos surgiu isso. Entre os evangélicos, Max Weber, quem estudou o espírito do capitalismo e diz isso, né? Ele vai mostrar isso, ele vai mostrar uma cena engraçada, que ele vai dizer, eu vim com alguns amigos que tinham os parentes batistas aqui nos Estados Unidos, e eles foram e se converteram, se tornaram batistas. É lógico que a intenção, Max Weber ironiza, a intenção deles não era ser evangélicos, mas tinham que se comportar e ser como evangélicos. Porque sendo evangélicos, os evangélicos incentivavam a comunidade a se desenvolver. Então, quando eles iam e abriam um banco, toda a comunidade evangélica confiava naquele banco, porque ele era batizado, porque ele era crente. E você vê o rigor que era, isso tão grande esse rigor, que
aqueles homens realmente se convertiam. Porque eles não podiam errar, eles não podiam se desviar, eles não podiam agir fora dos conceitos morais da igreja, eles não podiam ser uma máscara, eles tinham que se converter, eles tinham que mudar. O evangelho fazia isso, mudava aquelas pessoas que entravam com uma má intenção, transformava a vida delas e trouxe o crescimento financeiro. Quando traz esse crescimento financeiro, é lógico que ele sai do âmbito da igreja para o mundo. Veja como a igreja ela influencia e cria métodos de trabalho, cria ambientes bons, mas a gente abre mão deles quando eles vão para o mundo. A gente abre mão, nós queremos nos conformar com o mundo, quando muitas vezes o mundo tem se conformado a nós, roubado nossas ideias, tomado aquilo que nós estamos fazendo de melhor e apresentando como sua. Muitas vezes nós reclamamos isso no ambiente de trabalho. Eu tive uma ideia, meu patrão pegou lá a minha ideia e colocou como dele. Eu nem posso desmentir. Já aconteceu isso com algum de vocês? Não? Que bênção. Porque eu conheço um monte de gente que já aconteceu isso. Eu tive uma ideia ótima, mas nesse momento, essa ideia ótima, eu passei para o meu chefe foi lá, mudou o título e apresentou como dele. Eu já vi professores universitários serem processados por plágio, por pegarem trabalhos acadêmicos de alunos e dizerem que eles que tiveram a ideia. Isso acontece no mundo constantemente, é uma notícia triste para vocês que nunca viveram isso, não sabem que isso existe no mundo, tá? Mas existe. E o mundo aí fora, ele faz isso com os crentes. Ele pega as coisas boas. Alguém disse para mim assim, eu nunca vi uma igreja lotar um ônibus e distribuir alimento como os espíritas. De onde eles aprenderam? Com quem eles aprenderam? Só que nós começamos a abrir mão. Está na hora de nós voltarmos às leis de Deus para fazermos o melhor também para o povo. E continuar incentivando o mundo. O mundo quer copiar, copia. Porque o que é bom é para ser copiado mesmo. O mundo tem mais que copiar a igreja. E não é a igreja copiar o mundo. Nós precisamos mesmo passar por isso. Pode mudar para mim? Quem está... Já foi? Obrigado. Tá, vamos falar um pouquinho de direito civil. Alguém já recebeu essa pergunta que Cristo morreu na sexta-feira e ressuscitou no domingo. Foram mesmo 3 dias? Já perguntaram isso para mim, pastor, que história é essa? Cristo morre na sexta-feira às 15h. 24 horas, um dia depois, sábado, 15h. 24 horas mais, 2 dias depois, domingo, 15h. Mais terceiro dia, 24 horas depois, segunda-feira, 15h. Como é que Jesus ressuscitou no domingo? Pode responder. O prazo é mais curto, né? Bom, a sua resposta está certa, e é assim mesmo que se pensa. Mas vejamos o seguinte. Imagine uma criança, para podermos ilustrar bem essa ideia. Imagine uma criança... Pode passar para mim? Eu acho que eu coloquei a... não. Então, pode voltar. Acho que eu devo ter pulado o slide. Imagine uma criança que nasce no dia 31 de dezembro, às 11h59. E essa criança morre no dia 2. Ela nasceu com algum problema e ela morre no dia 2 de janeiro, à meia-noite. Exatamente meia-noite. Quanto tempo de vida essa criança teve? Quanto tempo de vida? Tempo, contando em horas. Quantas horas? Não, à meia-noite, terminou o dia 1,
às 11h59, o dia 2 começou às 0000, à meia-noite. A gente esquece disso. O dia começa quando termina o outro, certo? Quantas horas viveu essa criança? 24 horas e 1 minuto. 24 horas e 1 minuto. Nasceu no dia 31, às 11h59 da noite. Morreu no dia 2, às 0 horas. Às 0 horas, na virada do dia 1º para o dia 2. Virada. Mas quantos dias de vida teve essa criança? Quantos dias de vida teve essa criança? 3 dias de vida. Conta-se o dia que ela nasceu inteirinho. Conta-se o dia que ela viveu. E embora tenha morrido à meia-noite em ponto, conta-se o dia da morte. Como se ela tivesse vivido. Conta-se exatamente os 3 dias. Então essa criança que viveu 24 horas, ela teve 24 horas de vida, mas teve 3 dias de vida. Parece estranho isso, mas é assim que funciona. E é assim que está no nosso Código Civil. É assim que o nosso Código Civil se pauta. E por que ele se pauta nisso? Porque ele considera o dia da morte de Cristo, que é sexta-feira, segundo dia, e não importa a hora que Cristo ressuscitou e nem a hora que ele morreu, são 3 dias. Bem explicado pelo pastor Daniel ali na questão do projeto. É exatamente isso, prazo se conta assim, quando se trata de vida e morte. E o prazo da ressurreição se deu dessa forma. Mas porque é 3 dias no inferno, irmãos, 30 segundos, acho que 1 segundo no inferno já vai aparecer uma eternidade. Irmãos, não é por nada não. Se Cristo passou lá de relance assim, já está valendo mais de 3 dias. Então, quando alguém pergunta isso, a resposta é exatamente esta. E nós, às vezes, não temos a resposta como pastores, nós temos uma resposta abstrata. Nós conseguimos até imaginar o porquê. Mas, às vezes, temos uma resposta fundamentada. E não nos valemos dela porque não aprendemos, porque não ouvimos sobre isso. Pode passar, por favor? Bom, esse é o tema mais polêmico, por isso eu deixei por último, para a gente tratar. Casamento e união estável são a mesma coisa? Quem é casado aqui? Que bênção. Mas tem alguém na sua igreja que vive em união estável? Tem. É possível ter na sua igreja pessoas divorciadas? Sim. Que estão no segundo, terceiro casamento? E aí, o primeiro não deu certo, vão viver em união estável. Né? É possível isso? Claro que é. Né? E casamento e união estável é a mesma coisa? Quer compartilhar, Eduardo? Quer compartilhar aqui? Fala aí. Conta pra gente. Duas vezes? Verdade, né? Irmãos, a gente está numa conversa, vocês podem falar com a gente também, tá? Se tiver alguma coisa para participar, pode levantar a mão. Aí a gente também pode abrir um pouquinho de espaço. Assim eu respiro e controlo um pouquinho o meu medo aqui. Né? Pois bem, o casamento e a união estável são iguais ou são diferentes? Depende? Depende do casamento? Depende de quem está falando, né?
Ah. E juridicamente, os benefícios? Mesmo peso? Ah, se você puder comprovar. Ah, isso é interessante. Você viu que não é a mesma coisa? Casamento você precisa comprovar? Precisa. Mas o que você comprova? Certidão de casamento. Alguém vai questionar? Não. Sou casado. Tem certidão de casamento? Tenho, está aqui. Preciso de outra coisa? União estável. Ah, eu tenho uma declaração que eu fiz no cartório de união estável. E aí? Isso prova? Isso é apenas uma declaração. Isso é apenas uma declaração, não é uma certidão. Ela declara algo que pode realmente estar existindo, mas declara algo que pode ser falso. É uma declaração. Você vai precisar de outros meios de prova. Vai precisar de fotos do casal lá de 2 anos juntos, de saída junto, morando junto. Vai ter que provar que teve a intenção de constituir família e não só de morar junto, tipo 2 amigos dividindo apartamento. Vai ter que provar um monte de coisa. Então não dá para dizer que é a mesma coisa. Porque se fosse a mesma coisa, a nossa lei já diria: união estável, casamento é casamento, ponto. Se a lei diz que tem separação, é porque tem separação. Se é diferente, é diferente. E isso, nós pastores precisamos estar atentos. Porque muitas vezes nós ouvimos pessoas dizerem: união estável e casamento é a mesma coisa, e nós compramos essa ideia. E não incentivamos mais as pessoas que estão em união estável na igreja a se casarem. Ah, pastor, mas se a gente incentivar ele a sair da igreja, irmãos, essa igreja, quando começou, nós tínhamos quase a totalidade dos membros, que eram novos convertidos, em união instável. Viviam em pé de guerra. Mas tinham já pelo menos os 4, 5 ou 8 filhos. Talvez, ou mais. O pastor Daniel estava no início dessa igreja há mais tempo do que eu, conhece melhor essas histórias. A igreja fez casamento coletivo deles, orou com eles, foi conversar com o companheiro que não queria casar, explicar a vantagem do casamento, explicar que havia facilidades para pessoas que estavam muito tempo juntas em união estável, e a lei permitia que fosse facilitado o casamento dele, a conversão em casamento. Explicar tudo isso, fazer o casamento deles de forma gratuita. A igreja promoveu a festa. Essas pessoas se casaram e foram abençoadas. Até aquele que não queria, que não era crente, se converteu. E nós fizemos isso porque não há igualdade entre união estável e casamento. E continuamos ensinando isso. Continuamos martelando nesse quesito. Embora muitos dizem: não, o STF reconheceu a igualdade. Não é igual. Não é igual. Uma coisa que você precisa provar por A mais B, que é aquilo, é porque não é ainda. Não é ainda. Eu não preciso provar para ninguém que eu sou advogado de várias formas, basta mostrar minha carteirinha. Basta isso. Eu chego lá na frente do juiz: doutor, sou a OAB, está aqui, pronto, provei. Se eu chegar: doutor, sou a OAB, não tirei ainda, mas eu sou advogado. Não é. Dá licença. Ou então, traga uma declaração da OAB dizendo que você está em processo de conseguir sua carteira já foi liberada, mas você não recebeu ainda. Mas a declaração por si só, o juiz pode olhar e falar: olha, eu vou aceitar, mas, por sua vez, traga a OAB.
Veja, a declaração, ela é um indício de prova. É um indício. A certidão, ela é a prova. Essa é a diferença. Ah, mas tem filhos junto, irmãos. Tem um monte de gente que tem filhos aí que acho que não sabe nem onde mora. Ter filho com alguém não quer dizer que vive em relação conjugal. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Incentivar o casamento. Agora, uma pessoa pode casar na igreja e depois viver em união estável? É possível isso? É possível. Nós, pastores, muitas vezes corremos esse risco, viu, pastores? Sabe quando ele vai lá no cartório, pega lá aquela declaração, autorização para que você faça cerimônia religiosa? Aquilo é uma autorização. Você vai fazer a cerimônia religiosa, uma autorização não para você, porque você pode fazer a cerimônia quando quiser. É uma autorização para o casal, dizendo para o casal que eles não têm impedimento para casar. Eles vão lá na igreja, eles se casam, eles têm um período para protocolar no cartório aquela declaração, aquela comprovação de realização do casamento. E se ele não fizer isso naquele período, o que acontece? Acontece que ele está casado, mas não tem efeito civil. Ele não está casado na lei. Ué, pastor, mas se não está casado na lei, é união estável? Irmãos, não é. É casamento. Você sabia disso? É casamento religioso. E o casamento religioso, ele pode ser pedido, a validação dele, a conversão dele em sistema civil, né, em reconhecimento dos direitos civis, a qualquer tempo, com retroatividade à data do casamento na igreja. Veja. Pois é, ele pode. O que vai acontecer? Ele não protocolou naquele prazo de 3 meses, ele vai ter que entrar no cartório, fazer uma nova busca, ele vai ter que fazer aquele trâmite todo de novo, de proclamas, saiu. Né? Vai ter que fazer aquele trâmite todo de novo, para provar que ele não tem impedimentos civis, e aí volta-se, retroage-se a data do casamento na igreja, e ele passa a ser casado a partir da data do casamento na igreja. Você vê que tem coisa que a gente não sabe? E que era importante nós sabemos, porque a gente faz casamento, pelo menos um por ano. Né? A minha igreja está ficando uma igreja já de quase todos casados. A gente está orando aí para Deus mandar jovens, mais jovens, né? Porque a gente gosta de fazer casamento. Né, Daniel? Daniel adora fazer casamento. Né? Eduardo, sei que Eduardo, volta e meia, pergunta para o Eduardo, dá para ir na igreja? Não, tem um casamento, não sei aonde, para ministrar. Né? E é possível, pastores. E aí a gente fala, não convalidou, a pessoa não está casada. E veja, o casamento religioso, ele foi o primeiro tipo de casamento existente. Foi Deus quem fez o primeiro casamento. Você acha que Deus celebrou o casamento entre Adão e Eva e colocou um tabelião lá do lado para lavrar no livro de registro? Deus não teria feito só Adão e Eva, teria feito Adão, Eva e o tabelião. Não. O primeiro casamento é o casamento religioso. O casamento civil passou a valer no Brasil a partir da República. E aí, veja o nosso receio, em parte o nosso receio. Quando instituiu a República, instituiu-se o casamento civil obrigatório. Todo mundo que havia casado na igreja foi considerado concubino. Acabou-se o casamento da igreja. E todo mundo tinha que casar no civil, e se a igreja realizasse casamento sem ser no civil, o celebrante era preso. Isso no início da República. Por quê? Porque tinha aquela ideia, o Estado agora vai ter o controle dos casamentos. Ótimo, beleza. E o que facilitou? Facilitou para aquele monte de dono de terra
que já estava cansado da mulher, porque ele casou justamente porque a mulher tinha patrimônio. A gente nunca viu isso acontecer hoje em dia, né? Ninguém casa com alguém que tem patrimônio, mas naquele tempo era comum, né? Filha de fazendeiro, não tem um irmão, ela vai herdar sozinha, casa com ela, pronto, ganha a fazenda, opa, surgiu a república, acabou todos os casamentos religiosos, tchau, vai embora. Agora eu vou casar no regime da república, porque aí a mulher saía sem direito nenhum. Mas, com o passar do tempo, a nossa Constituição, se eu não me engano em 37, né? Ela passou a aceitar, a validar o casamento religioso novamente. Ela entendeu que aquilo era injusto e passou a validar novamente o casamento religioso. Então, o casamento religioso, ele é válido. Ele é válido. A pessoa pode, nós fazemos isso por segurança nossa. Nós instruímos a pessoa, vai lá no cartório, corre os proclamas, traga o papel para fazer na igreja. Por quê? Porque daí a gente fica sabendo também se o espertinho já não tem casamento por aí. A gente não tem como fazer essa pesquisa, não é? Então, a gente já fica sabendo também se ele não tem nenhum casamento, ele ou ela, né? Que já não tem um outro casamento por aí. Porque agora, graças a Deus, tudo é informatizado, então se busca em tudo quanto é lugar. Vem essa notícia para a gente celebra o casamento. Estão desimpedidos, dá para fazer o casamento. A partir dali, não é mais a nossa responsabilidade registrar no cartório, embora possa ser. A gente, como celebrante, pode pegar o papel e ir lá no cartório e registrar, viu? Eu vou deixar na mão desses responsáveis, não. Casaram, não tem responsabilidade. Eu vou lá. Ninguém riu, porque todo mundo acha que casamento é bom. Ótimo, melhor assim. Então, vai lá e faz. Mas, se você não quiser ir fazer, você vai lá, reconhece, firma da sua assinatura, entrega o papel para o casal e eles protocolam. Se não protocolar, eles continuam casados. Só não vai ter efeito civil. Aí, quando eles se separarem, ou Deus queira que nunca se separe, porque a gente faz casamento para a vida eterna, né? E vida eterna enquanto dura aqui na terra, tá? Viu? Vida eterna, que o pessoal fala, o meu amor é eterno. Amor eterno enquanto dura aqui na terra. Tá bom? Enquanto os dois estão vivos, né? Saudáveis. Então, estão aqui. Aí é a vida eterna. Mas, se vierem a se separar, vão ter que provar na justiça. Mas e o casamento religioso? Aí tem um pequeno probleminha na questão do casamento religioso. Sabe aquele documento que deveria ter validade? E eles não validaram? Aquele documento não vai servir. Pode até guardar ele para colocar como uma declaração de prova. Mas qual é o documento que serviria? A sua igreja, quando faz casamento, faz uma certidão de casamento? E aí? A nossa faz. A igreja Bethesda faz certidão de casamento. E faz o noivo assinar a nossa certidão de casamento. O Felipe é prova disso, eu fiz o casamento dele. Né? Faz o noivo assinar a certidão de casamento da igreja, com as testemunhas também assinando a certidão de casamento da igreja. É importante a igreja manter esse registro. Por 2, 3, 4, 5, 50 anos, a igreja tem que manter o registro dos casamentos que ela faz. Mas a igreja não divorcia, isso é um problema do casal. Que diante de Deus vai chegar lá e falar, Senhor, eu me divorciei e casei com outro, olha, aqui consta o primeiro casamento. Aqui está o primeiro registro que foi feito em tal igreja, assim. Pastor registrou, assinou, está lá. Pois bem, vamos concluir, já que eu falei de casamento, né, e de união estável. Conclusão, Deus ama a lei e a deixou para, através dela, vivermos bem com os outros homens. Primeira coisa, Deus deixou a lei para nós vivermos bem em comunidade, bem com os outros homens. Isso é importante. Nós temos que saber lidar com o nosso vizinho, por mais chato que ele seja.
Nós temos que saber lidar com os nossos irmãos dentro da igreja, temos que saber lidar com o povo aí fora e no trabalho. Temos que seguir a lei de Deus para podermos viver bem com os outros homens. E nos capacitou para produzirmos leis justas. Veja, Ele nos capacitou para produzirmos leis justas. Ou seja, para exteriorizar, para pôr para fora a lei de Deus que habita em nós. Através das nossas pregações, através dos nossos atos, através da nossa maneira de conviver em união e através dos nossos representantes também. Tá? Que abençoe os filhos de Deus e os homens que rejeitam a Cristo, pois Deus não faz acepção de pessoa e a todos quer bem. Deus ama o homem. Nós costumamos dizer que Deus ama o pecador. E todos são pecadores. Deus ama todos e quer o bem de todos. Por isso que Ele permite que a igreja venha a ser essa porta de exteriorização da vontade dEle para o mundo. E não liga que o mundo se aproprie daquilo que Ele lançou para a igreja primeiro. Porque a vontade dEle é que tudo que é bom se espalhe pelo mundo e todos vivam melhor. Amém? Que Deus abençoe vocês. Só que não acabou. Então não vou embora ainda. Tá? Eu vou encerrar a minha parte aqui. Eu vou dar um tempo ao meu colega que trabalha comigo, o Dr. Felipe Cassarotti, da Igreja Batista ali da Barra Funda, né, IBAB. E ele vai falar rapidamente de algo que é do interesse de vocês. Tá? Então, peço que tenham um pouquinho mais de paciência. Amém, irmãos? Muito obrigado, Felipe. Depois eu volto aqui para dar continuidade.